cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto você vai se sentando, eu vou cantar uma música para vocês, enquanto as luzes vão sendo acesas. Aqueles que conhecem, cantem junto. E permita que Jesus vai trabalhando no teu coração, já desde essa canção, o Senhor colocou agora também. Mas para que nós possamos entender, como confirmação daquilo que o Alex falou, né? Que nós possamos ter um coração agradecido. Amém? Insistes em vir a mim, mesmo quando me revelo todo pecador. Nada tenho a oferecer. Me chamas junto a ti e me olhas com ternura, com tanto amor. Não é isso que ele faz? É tudo graça. Coração rendido, vai. É tudo graça, é tudo graça, tudo graça. Insistes em me amar, mesmo quando nos momentos em que nada sou, nada quero de ti. Escute isso. Com tua mão me acolhes, me recolhes em teu peito e volto a viver. É tudo graça. Força. É tudo graça, é tudo graça. Nós vamos cantar ela de novo. Mas antes eu quero dizer algo a vocês. Essa noite é a noite da misericórdia. É a noite da misericórdia. Como nós acabamos de cantar nessa música que o Senhor nos inspirou. Insistes em vir a mim, porque Ele insiste. Se nós estamos aqui é porque Ele insiste, não é porque nós insistimos. Será que a gente tem insistido para ser fiel a Deus? Não. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele insistiu em nós. E essa música diz isso: insistes em vir a mim. Ele vem, mesmo nos momentos em que nada sou. Mesmo quando me revelo todo pecador, nada tenho a oferecer. Às vezes a gente não quer nem estar diante da presença do Senhor porque nós não temos o que oferecer a Ele. Não é assim? Mas é nesse momento que Ele nos chama. Ele insiste em vir até nós. Mesmo quando nós não temos nada a oferecer. Mesmo quando nós estamos no pior momento da nossa queda, do nosso pecado, da nossa miséria. Aí a segunda parte da música diz: insistes em me amar, mesmo quando nos momentos em que nada sou, nada quero de ti. Aqui está falando de um coração rebelde, que já nem quer mais o Senhor. Aí a palavra diz: com tua mão, significa que o Senhor Ele toca. Com tua mão me acolhes, me recolhes em teu peito e volto a viver. Olha que lindo isso. Ele vai até nós, Ele insiste, vai de novo.
Mesmo nos momentos em que nós nada somos, em que nós nada temos a oferecer. Ele insiste em amar, mesmo assim, nos momentos em que nós nada somos. Com a mão dele, ele nos acolhe. Recolhe no peito, né? Como uma mãe, né? Que recolhe no peito. E ali naquele momento nós voltamos a viver. E por isso que a nossa vida, ela tem que ser uma eterna ação de graças. Amém? Vamos cantar isso de novo. Insistes em vir a mim, todo pecador, nada tem a oferecer. Me chama junto a ti e me olhas com ternura, com tanto amor. Mesmo sem merecer, ele olha com ternura. Por isso é tudo graça. É tudo graça. É tudo graça. Tudo graça. Canta com a gente, vai. É tudo graça. Insistes em me amar, insistes em me amar, mesmo quando nos momentos em que nada sou, nada quero de ti. Com a mão dele ele acolhe, com tua mão me acolhe, me recolhes em teu peito e volto a viver. É no abraço, é tudo graça, é tudo graça, tudo graça, é tudo graça, é tudo graça. Bendito seja Deus, né? Poderíamos encerrar aqui, ir embora para nossa casa, e Deus já teria feito grandes coisas em nós, é ou não é verdade? Não tem como nós estarmos no coração, no colo de Jesus, e nós não termos uma experiência com o amor. Ele é o amor, e o que nós temos precisado é do amor. Então, quando nós estamos diante daquilo que mata a nossa sede, que mata a nossa fome, não tem outra coisa a não ser nos saciarmos. E como é gostoso quando nós nos saciamos do amor de Jesus. Então eu queria que você abrisse comigo a sua passagem, a sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42, versículo 1. É os livros proféticos, né? Então é mais ou menos no meio da Bíblia, um pouquinho mais para frente do que a metade. Depois dos Salmos, Eclesiástico, Cânticos, Isaías, Jeremias. Isaías 42, versículo 1. A palavra diz assim: eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda franqueza a verdadeira religião. Não desanimará, nem desfalecerá até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra.
e até as ilhas desejam seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus, que os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam no solo. Eu sou o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser a aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Essa palavra de Isaías, ela é muito bonita, porque é o próprio Deus. Toda profecia é Deus que fala no meio do povo. Então eu quero me ater aos primeiros e aos últimos versículos dessa passagem, que Deus, ele diz assim: eis o meu servo que eu amparo. Aquele que é servo do Senhor, ou seja, aquele que serve a Deus. E como que a gente serve a Deus? Com a nossa vida. Quando nós estamos em conformidade com a vontade de Deus, nós estamos servindo a Ele. Quando que eu sou uma serva verdadeira? Quando eu sirvo Ele como esposa, lá na minha casa. Quando eu sirvo a Deus, dentro daquilo que Ele espera de mim como esposa, eu estou sendo serva. Quando eu sirvo a Ele como mãe, como professora, como psicóloga, como amiga, como membro consagrado da comunidade Sorriso de Maria, em todos os lugares que eu estou, enfim. Quando eu realizo em mim a vontade de Deus, eu estou servindo a Deus. Eu estou honrando a Deus com a minha vida. A minha vida está sendo um sinal, está sendo um testemunho vivo de que eu tenho um dono. E que o meu dono é o Todo-Poderoso. Será que a nossa vida transparece que o dono, aquele que rege a nós, é bom? Será que a gente tem passado para o mundo a mensagem de que o nosso dono é bom? Ou a nossa vida tem sido uma vida de amargura, ou a gente tem sido seta de dor na vida daqueles que são ao nosso redor? A nossa boca, ela tem sido fonte de bênção ou tem sido fonte de maldição na nossa casa? Quando a gente abre a nossa boca para se dirigir àqueles que nós amamos e àqueles que nós não amamos tanto, a nossa boca tem sido fonte de misericórdia, de amor, de graça. Os nossos comportamentos, a nossa sabedoria, ela tem sido presente em nós. Nós temos sido sábios, nós temos vivido, feito, realizado a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós realizamos a vontade de Deus, o Senhor diz aqui que Ele nos ampara. E eu acho bonito porque é como se o Senhor ele estivesse apresentando. Porque Ele diz: eis o meu servo que eu amparo. Sabe assim, quando a gente, aqui meu filho, aqui meu esposo, né? Às vezes a gente tem lá os colegas de trabalho, e tem uma confraternização do trabalho. Os colegas conhecem a nós, mas não conhecem ao meu esposo, por exemplo, né? A gente chega lá e fala assim: esse aqui é o meu esposo, eis o meu esposo, né? É como se o Senhor ele estivesse apresentando aquele que agrada ao coração dele. Então aqui, eis, aqui encontrei, né? Encontrei, eis aqui. Eis o meu servo. E ele diz que eu amparo meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Ele nos chama de eleitos, de escolhidos, ao qual eu coloco toda a minha afeição, ou seja, todo o carinho de Deus, todo o amor é derramado sobre nós. E aí ele continua: faço repousar sobre ele o meu espírito. Por isso que aquele que vive em conformidade com a vontade de Deus, ele é testemunho vivo. Ele é o próprio Cristo na vida daqueles que estão ali, porque nós portamos o Espírito do Senhor. Quando nós servimos a Deus com a nossa vida, nós estamos portando o Espírito, porque é profecia dele. Ele diz que quando nós somos enviados, é o Espírito que fará em nós. É o Espírito que fala em nós, é o Espírito que age em nós, é o Espírito que ampara, que prega, que conduz, que educa, que cozinha, que lava roupa, é o Espírito. Porque essa foi a promessa dele. Então ele diz aqui que este servo, ele ampara, esse servo, ele dá o seu Espírito. E aí, mais no versículo 5, ele diz assim, eu acho engraçado porque aqui Deus, ele quis dizer quem ele é, para que ele entenda, para que a gente entenda a força de quem está falando. Porque talvez eu falar bem daqueles que eu amo é uma coisa, né? Se eu estivesse aqui falando das qualidades das pessoas que eu conheço e que eu amo, seria uma coisa. Mas aqui é ele dizendo assim, eu estou falando
o Deus, o poderoso, né? E daí é como se ele se apresentasse, né? Ele diz assim, eis o que diz o Senhor Deus. E ele vai falar, que Deus? Que criou os céus, que os desdobrou, que firmou a terra e toda a vegetação, que dá respiração aos habitantes, ou seja, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas essas coisas, aquele que dá respiração aos habitantes da terra, que dá sopro vital àqueles que pisam no solo, tipo assim, né? Eu, o poderoso, eu, o criador, eu, aquele que realiza, é eu que estou falando. Eis o que diz o Senhor, que fez todas essas coisas. E aí abre aspas, começa a afundar, e mesmo no meio da sua queda, mesmo tendo Jesus, conhecendo Jesus, sabendo quem Ele é, olhou para a tempestade, começou a cair. E no momento da queda, Pedro olha para Jesus. E ele diz, Senhor, salva-me. Porque ele sabia quem era Jesus. Salva-me. E o que Jesus fez? Deixou Pedro lá morrer afogado para aprender? Jesus foi ao seu encontro. É assim. A nossa vida espiritual, a misericórdia de Deus, é o encontro das duas sedes. É o encontro de um Deus que tem sede de nós, conosco que temos sede dEle. E muitas vezes nem nós sabemos que é Ele que nós queremos, mas é. Aqui, desde o início dessa noite, o Senhor nos presenteou com tantas profecias, com tantas curas, com tantas libertações, com tantos direcionamentos a cada um de nós, que precisávamos ser nós aqui, porque talvez a gente se confundiria, né? Mas quando ele fala assim ao pé do ouvido, com os próximos, a gente não tem muita dúvida que é para nós, né? Não é assim? A gente sempre quer para o outro, mas e nós? É a nossa hora. O Senhor, Ele olha para nós e a mão do Senhor está estendida para mim essa noite. Não é para os outros. É para mim, chegou a minha vez, é a minha hora. Eis o meu servo, Ele diz. Ele olha para mim, eis o meu servo que eu amparo. Esse servo em que eu levanto a minha mão, que eu o pego pela mão, eu o carrego, eu o abraço, eu trago para o peito e eu o faço viver. O nosso Deus é um Deus de oportunidades, assim como a Bíblia está recheada de oportunidades. Mas a Bíblia também está cheio de pessoas que não quiseram corresponder com esse amor. Todos nós aqui nessa noite estamos tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Todos nós aqui nessa noite estamos tendo a oportunidade de receber Jesus que passa. Jesus está passando o tempo todo aqui no nosso meio. Jesus está falando o tempo todo. O tempo todo Jesus está com os braços estendidos. Todos nós estamos tendo a mesma oportunidade. Mas se nós sairemos daqui carregados por Ele ou não, vai depender da nossa decisão. É preciso que nós correspondamos com o chamado de Deus. Ele chama, Ele estende os braços, Ele se dispõe, Ele olha, Ele atrai, mas Ele falou com tantos. Alguns vieram, outros foram embora. Qual vai ser o final da nossa história? Talvez a nossa história, a gente até refletiu isso na nossa reunião de IG, né? Talvez a nossa história terrena termine essa noite. A gente não sabe. A gente sabe quanto tempo a gente tem? Não sabe. Qual vai ser o final da nossa história? Se o fim da nossa história fosse hoje, fosse agora, o final da nossa história, como seria esse fim? Já pensou que triste? Alguém que teve um tempo com Deus, que caminhou com Deus, conhece tantas coisas de Deus, não tê-lo nos últimos momentos. O Senhor, Ele olha para nós e Ele diz, eu te amo exatamente do jeito que você está. Não é o que a gente faz, que faz com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Não, Ele nos ama exatamente do jeito que nós estamos. Mas Ele nos ama o suficiente para não querer que a gente continue levando a vida como nós estamos levando. Esse é o diferencial. Ele nos ama inteiro, mesmo com as nossas fragilidades. Mas Ele sabe que nós não seremos capazes de amar se nós não estivermos inteiros. E por isso que Ele quer nos transformar. Por isso que Ele quer que a gente aceite e pegue na mão dEle. Por isso que Ele quer que a gente aceite ser colocado no peito dEle para que nós possamos reviver. Por isso que Ele quer que a gente aceite ter vida nova. Porque somente com vida nova nós temos a plena condição de nos realizarmos. Hoje eu e o Alex... hoje não, já tem um tempo que nós fomos chamados para dar uma palestra no curso de batismo. No curso de batismo aqui da paróquia. E o tema da palestra do curso de batismo era sacramento do matrimônio. E, enfim, a gente
falando lá. Mas é algo que Deus colocou no nosso coração. Às vezes a gente fala, né? Que nós temos que ver a vontade de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. E a gente escuta tanto isso, né? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O Senhor o tempo todo fala da vontade dEle na palavra. Porque a gente tem que ser fiel, a gente tem que corresponder, a gente tem que ser santo. Como que a gente é santo? Vivendo a vontade de Deus. Mas que coisa essa vontade de Deus. Mas só dá fazendo a vontade de Deus. E às vezes a gente acha que a vontade de Deus é um peso para nós. Às vezes a gente tem a ignorância de achar que a vontade de Deus é peso, é difícil, é ruim, é chata, é pesada para nós. Ei, e eu olhei para aquelas pessoas que estavam lá, e hoje eu vou olhar para vocês e vou dizer, como que você está? Você está feliz? Como que você está hoje? Como que você está verdadeiramente, lá dentro do teu coração, o que é que você tem pensado, o que é que você tem sentido, o que é que você tem desejado, imaginado, o que é que você tem feito lá fora? Hoje você está bem, hoje você está feliz, hoje você está realizado. Eu quero dizer, meu irmão, que eu tenho quase certeza que a resposta seria não, eu não estou bem, eu não estou realizado, eu não estou feliz. Falta coisas. E eu quero dizer para você, então pronto, você já sabe como é viver no governo da tua vontade. Porque às vezes a gente tende a achar que aquilo que nós sentimos é o que de fato vai ser bom para nós. Aquilo que é bom aos nossos olhos não significa que vai fazer bem para nós. E esse é o grande diferencial. Você pronto, você já sabe, já tem uma prova real de como é viver sob o seu governo. O regime da tua vontade te levou aonde você está. E você está bem. Se você não está bem, então pronto. Chegou a hora de você se render e fazer a vontade de Deus. Porque somente dentro da vontade de Deus nós somos plenamente realizados. Se você olhar para todos os santos da igreja, todos os santos, ler os escritos daqueles santos, não tem como não se impactar, não tem como não se emocionar, não tem como olhar e falar, cara, que pessoas realizadas, cheias de Deus, já não tinha mais espaço para eles, de tanto Deus que habitava dentro deles. Pessoas penitentes que abandonaram tantas coisas que aos nossos olhos são metas, eles davam por esterco. E a vontade de Deus plenamente realizada na vida daquelas pessoas. Por que é que o inimigo tem nos convencido que a vontade de Deus é custosa para nós? Por que é que o inimigo de Deus tem nos vendado e tem nos dito que o lugar onde Deus irá nos levar carregando pela mão é um lugar ruim? É um lugar que vai causar dor. Em nome de Jesus, que essas mentiras caiam por terra hoje. Eu quero ser verdade para você. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É isso que o salmista diz. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nunca irá nos ferir. A vontade de Deus nunca irá nos machucar. A vontade de Deus é remédio para nós. A verdade é remédio para nós. E talvez se esse remédio está doendo, se está ardendo, a verdade de Deus, a vontade de Deus em nós é porque há uma ferida. E aí é preciso que você se conheça. É preciso permitir que o Senhor te cure para que você aceite o remédio, que é a vontade dEle. Por isso que é importante, como o Alex falou, né, no cenáculo de amor há um momento em que o Espírito Santo é o protagonista, porque o Espírito Santo ele precisa curar a ferida, para que o remédio entre e para que a gente possa sair daqui restaurado, transformado. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas eu volto a dizer, se a vontade de Deus de alguma maneira está gerando incômodo, está ferindo o teu coração, não é porque a vontade de Deus é ruim, mas é porque a ferida que você permitiu abrir aí, ela é ruim. E por isso que o remédio está ardendo um pouquinho. Mas eu quero dizer para você, se você permitir que esse remédio seja posto aí, tem hora para acabar essa dor. Tem hora para acabar esse tempo, porque o Senhor, Ele restabelece e Ele nos dá plena realização quando nós estamos na vontade dEle, amém? E essa noite é a noite da misericórdia, porque Jesus, Ele tem passado no nosso meio, neste cenáculo de amor. E eu tenho certeza que assim como Ele passou e me visitou, Ele também visitou a cada um, porque essa foi a promessa dEle para esse cenáculo. Seria 100 por 1, todos seriam alcançados, sem medida. Nós não seremos mais os mesmos, nós sairemos daqui
com o coração cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus, porque essa foi a promessa dele. E eu sei que o meu Deus, ele não promete sem que ele tenha a direta condição de realizar. Ele estende a mão para nós, como a canção diz, né? Insistes em me amar, mesmo quando me revelo todo pecador. Mesmo nos momentos que nada tenho a oferecer. Olha aqui para mim, com tua mão me acolhe. É com a mão. Não é assim? A nossa mão, a gente não acolhe, a gente não pega somente aquilo que nós desejamos, né? Então, com a mão dele, ele nos acolhe. Nos recolhe no peito e aí nós voltamos a viver. Porque ele sabe que aonde nós estamos não é o nosso lugar. E nessa noite ele veio nos tirar desse lugar. Nessa noite ele veio ser luz para a nossa história, para que a partir dali nós não tenhamos mais a condição de viver na escravidão. Nós vamos viver agora um momento muito bonito. Um momento que o Senhor preparou para nós. Para nós que estamos aqui. Ele irá passar no nosso meio. Ele irá passar no nosso meio com as mãos estendidas, porque Ele quer nos recolher no seu peito, para que nós possamos voltar a viver. Ele irá estender a sua mão e Ele terá uma única palavra para nós. Sabe qual é o único desejo de Deus? Quando Ele estende a mão para nós? Há uma única palavra de ordem, sabe qual é? Segura minha mão. Sabe o que é que você tem que fazer diante de Jesus quando Ele estende as mãos? Segurar a mão dele. É a única coisa que nós precisamos fazer, porque todo o resto é Ele quem faz. Você acha que Pedro se tornou o papa da igreja porque ele fez muito? Não. Ele fez uma única coisa. Segurou. Você acha que Maria Madalena foi grande porque ela fez muitas coisas? Não. Ela fez uma coisa. Segurou a mão de Jesus. E assim tantos outros. Hoje, a palavra de ordem de Jesus é: segura a minha mão. Aí não é o teu lugar. Segura a minha mão, eu vim te levantar. Segura a minha mão, porque eu te levo comigo. E onde eu estiver comigo, você estará. Ele olha para você e ele fala: eu vou. Você não quis vir? Eu vou. Onde ninguém vai, eu vou. Talvez você está indo, e o Espírito Santo está colocando isso no meu coração, que algumas pessoas estão indo para um buraco tão fundo, porque não querem ser encontradas. Não querem ser encontradas, porque você está tão ferido, você está tão deformado, que você já não quer mais que ninguém nem te veja nesse lugar. Mas o Senhor diz: sim, eu vou. Onde ninguém vai, que é o lugar da tua dor, eu vou. Na mansão da morte, é lá que você está? Eu vou. Porque eu sou o teu Salvador e eu não desisto de ti. Ele olha para você e ele fala: eu sei. O que ninguém sabe, eu sei. E não te condeno, porque eu vim para te salvar, para te devolver a paz. Aí sabe o que ele conclui falando? Segura minha mão. Aí não é o teu lugar, ele te encontrou. Por mais fundo que você foi nesse poço, ele foi até você. É como se ele estivesse debruçado naquele poço, estendendo as suas mãos e falasse: segura minha mão. Aí não é o teu lugar. Eu vim te levantar. Amém? O Senhor, Ele lá nos conduzir a uma experiência nessa noite, do jeito que o Espírito Santo permitir conduzir, viva. Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de segurar na mão de Jesus. Ninguém que segurou na mão de Jesus, não tem nenhum registro de alguém que segurou na mão de Jesus e que se arrependeu. É um caminho sem volta, eu já explico. É um caminho sem volta. Mas não tem aquele que segurou na mão de Jesus e que não teve a sua vida completamente restaurada. Amém? Você quer viver essa experiência essa noite? Sim ou não? Sim ou não? Na liberdade do Espírito. O Espírito Santo nos conduziu a algo nessa noite. Nós iremos finalizar com este cenáculo intimista para os piores. Olha para quem está do seu lado.
fala, estava mesmo com uma carinha de judiado, né? Por isso que você está aí, né? Estava, porque já não somos mais os mesmos, amém? Amém? Você crê nisso, sim ou não? Mas o Senhor, Ele proporcionou uma experiência a nós agora. Uma música será tocada e assim que a música iniciar, eu quero convidar você a olhar para o corredor central e lançar-se. Não ter medo de viver e de segurar na mão de Jesus. Viver aquilo que seja necessário.